Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você uma passagem bastante conhecida do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo a partir do número 28, que diz: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Se eu fosse intitular a mensagem de hoje, eu intitularia dizendo: Não tire o teu foco, a tua visão de Jesus. Não perca o foco. Queridos, quando nós lemos esta palavra, nós vamos perceber que Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos para subirem no barco e irem para o outro lado do mar. Mas a Bíblia fala que Jesus dá uma ordem, os discípulos vão e Jesus sobe o monte para orar. E enquanto os discípulos estão em alto mar, a Bíblia fala que começou a haver uma grande tempestade, um vento forte, o mar começou a ficar bravio, e eles começaram a sentir medo de que pudesse naufragar. Mas a Bíblia fala que na quarta vigília da noite, Jesus descendo do monte, não tinha nenhum barco ali na praia, e ele vai andando até os discípulos em alto mar, por cima das águas. A Bíblia fala que de longe os discípulos avistam e pensam que é um fantasma e começam a gritar de medo. Mas a Bíblia fala que de longe Jesus disse: Não tenhas medo, sou eu. E Pedro, querendo fazer prova, talvez, se era Jesus mesmo: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. E quando nós meditamos nessa palavra, nós percebemos a simplicidade das palavras de Jesus. E quando Jesus diz: Vem, vem Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. E de fato ele anda. Mas em determinado momento, enquanto Pedro está indo em direção ao mestre, ele sente medo. O vento está forte, porque não é só porque o Senhor te chama para ir até ele. Vem, que você será isento do vento, que você será isento da tempestade. O vento vai continuar, mas você precisa entender que quem te chamou foi Deus. Que quem te chamou foi Jesus. E se ele te chamou, continua caminhando independente do vento. E se ele te chamou, continua caminhando por cima das águas, independente da tempestade. Quem te chamou foi Deus. E se ele te chamou, se ele disse vem, de uma coisa você pode ter certeza: não vai morrer afogado. Não perca o teu foco. Não tire a tua visão de Jesus. Não se deixe distrair pelas circunstâncias. Não se deixe ser levado pelo medo a ponto de parar. Porque todo aquele que para está sujeito à morte espiritual. Ele vai ficando morno, de repente já está frio, a frieza espiritual tomou conta e daqui a pouco está morto. Queridos, o mar, ele vai estar bravio, mas a palavra do Senhor para nós é: caminha sobre as águas. Vem, caminha comigo, você não vai morrer afogado. O Senhor está nos dando uma ordem: vem. Ele está nos chamando: vem, caminha. Não é só porque Ele te chama que você será isento dos ventos,
do temporal, do mar bravio. A chamada de Jesus não te isenta de tempestades. Pelo contrário, enquanto você caminha com Jesus, vai ter ventos, vai ter tempestades. O mar vai ficar bravio, mas você está caminhando com Jesus. Então o milagre é certeiro. Então a providência é certeira. O extraordinário acontece enquanto caminhamos com Jesus. A palavra do Senhor diz que Pedro foi. O Senhor chamou a Pedro e ele foi. E ele de fato andou. Mas a Bíblia fala assim, olha, e Pedro sentiu medo. Porque em algum momento ele tirou o seu foco de Jesus. E começou a olhar para o seu lado esquerdo, o seu lado direito, e começou a sentir medo. Olha que vento forte. Olha que vento forte. Olha como o mar está bravio. Olha essa tempestade. Mas Jesus está te chamando. E enquanto você está caminhando, olhando para Ele, você vai vencer o vento, você vai vencer a tempestade, você vai romper com este mar bravio. Mas quando você tira a tua visão do Senhor Jesus e olha para as adversidades, você afunda, você afoga. Mas Deus é tão misericordioso que quando Pedro está caminhando e olhando para Ele, ele continua caminhando por cima das águas. Mas quando Pedro tira a tua visão do Senhor e começa a olhar para o vento forte, a tempestade, e ele começa a afundar, a Bíblia fala que Pedro clama: Senhor, socorre-me, eu vou morrer afogado. E a Bíblia fala que o Senhor estende a mão e levanta Pedro e traz Pedro de volta para cima e retorna com Pedro para dentro do barco. Queridos, há uma lição extraordinária aqui. Neste caminho, neste processo, que muitas das vezes vem o vento forte, a tribulação, a tempestade. Quantas guerras, quantas batalhas nós temos travado todos os dias. Mas nós não podemos permitir com que as distrações nos tirem do foco, com que as distrações nos tire a nossa atenção de Jesus. Quando nós começamos a olhar as adversidades, quando nós começamos a olhar as distrações, quando nós começamos a olhar aquilo que nos afasta do Senhor Jesus, aquilo que não nos vivifica, nos mata espiritualmente, vai acabar nos distanciando do Mestre e aos poucos nós vamos afogando. Aos poucos nós vamos nos distanciando do Mestre. Jesus chamou a Pedro e de fato ele andou. Mas por que Pedro não continuou olhando para Jesus? Por que Pedro se deixou ser levado pelo medo? Cuidado com tais sentimentos que tem te feito tirar a atenção de Jesus, da palavra, da oração, do jejum, das madrugadas. Tem te feito perder o foco daquilo que o Senhor lhe chamou, da chamada que Ele lhe confiou, daquilo que Ele lhe confiou nas suas mãos. As distrações, o vento forte, a tempestade, as coisas dessa terra têm tirado a tua visão, o teu foco de Jesus, e aí você sem perceber está afogando, está afundando. Acorda enquanto é tempo. Desperta enquanto é tempo. Porque se você não acordar agora, enquanto o Senhor está usando a minha boca, a minha vida para falar com você, se você não acordar agora, no amanhã pode ser tarde demais. Ele está te exortando, te repreendendo, te alertando, te despertando, porque Ele não quer que a tua alma se perca. A palavra do Senhor diz: desperta tu que dormes. Nós precisamos nos despertar, querido. Quantas coisas têm tirado a nossa atenção de Jesus?
Quantas coisas têm tirado o nosso foco de Jesus? Quantas coisas têm desviado a nossa atenção? E muitas das vezes nós temos nos deixado sermos levados pelas distrações. E sem perceber, estamos afundando. Uma chamada gloriosa, um dom maravilhoso. O Senhor está te alertando, nos alertando. Desperta, tu que dormes. O tempo está acabando. Ele está caminhando para dentro do teu barco. E você pensando que não, é um fantasma. E aí Pedro grita: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. E ele disse: vem. Vamos caminhar, Pedro. Caminha comigo, Pedro. E Pedro começa a caminhar. Mas por um descuido ele tira a atenção de Jesus. Não tire a tua visão do Mestre. Não perca o teu foco daquilo que Ele lhe chamou para fazer. Faça com excelência. Ah, querido, Deus é tão maravilhoso que a palavra dele é como espada. É uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e para cá. Ela corta em quem prega, corta em quem ouve também. Ele fala comigo, mas também está falando com você que está assistindo, ouvindo essa mensagem. É tempo de despertamento. Não leve as coisas do Senhor relaxadamente, porque a cobrança virá. É tempo de despertamento, de posicionamento. Não tire a tua visão de Jesus. Não perca o teu foco. Não se distraia. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Timóteo, todo aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Quem se alistou para a guerra não se embaraça, não se distrai, não se envolve com distrações, com aquilo que é terreno, com aquilo que é pó, com aquilo que é inútil, com aquilo que vai virar pó, com aquilo que vai te afastar de Jesus. Não se distraia, não se distraia, não perca o foco. Não tire a tua visão de Jesus. É tempo de posicionamento. Caminha, Pedro. Caminha, Pedro. Caminha com Jesus. Caminha por cima das águas, porque só o fato de estar caminhando por cima das águas já é extraordinário. Então caminhe com confiança. Caminhe sobre a palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida. Vem, caminha sobre essa palavra. Caminhe sobre a palavra do Mestre. Caminha sobre a palavra que um dia Ele liberou sobre a tua vida. Vem, caminha. Não perca o foco. Não se distraia. O Senhor está lhe chamando a um compromisso mais sério com Ele. Para de olhar o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, o que vão falar de você. Apenas caminhe com Jesus. Apenas caminhe com Jesus. Apenas continue caminhando com Jesus. Caminha, caminha, aproveita essa experiência extraordinária que é caminhar sobre a palavra do Mestre. Tu estás caminhando por cima das águas sobre a palavra de Jesus, Pedro. Não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, não importa se o vento está forte, se o mar está bravio, se há tempestade. Caminha, porque Jesus te chamou, porque Jesus te mandou caminhar, então caminha. Não importa o que vão falar de você, não importa o que vão dizer, não importa as críticas. Se Jesus te mandou caminhar, caminha. Que experiência extraordinária, que experiência maravilhosa. Lembra da promessa que Ele te prometeu. Lembra
Lembra da promessa que ele te fez. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que faria, ele é fiel para cumprir, para fazer. Caminha com Jesus. Caminha com o mestre. Caminha, continua caminhando. O milagre vai acontecer, continua. Ele vai fazer, continua. Continua, caminha. Ele vai fazer o extraordinário acontecer. Ele vai fazer um milagre acontecer. Caminha. Vem, Pedro. Quantos que não desejam, almejam escutar isso do próprio Deus? Vem! Vamos caminhar comigo! Vamos! Caminha, vem! Porque enquanto você está caminhando comigo, não há tempestade que te derrube. Enquanto você está caminhando comigo, não há vento que te mata. Não, enquanto você caminha comigo, não há mar bravio que vá te matar. Você não vai morrer afogado, não vai naufragar. Caminha comigo, vem! Deixa falar, deixa se levantar. A tua resposta para aquele levante é uma só. Para aquele caluniador é uma só. Para aquele fofoqueiro é uma só. Para aquele que não dá crédito ao que sai da tua boca é uma só. Qual é, Luana? Eu estou caminhando com Jesus. Eu estou caminhando com Jesus. Não estou preocupado com o vento forte. Eu não estou preocupado com a tempestade. Eu não estou preocupado com esse mar bravio. Eu estou caminhando com Jesus. Enquanto eu caminho com Jesus, tem milagre. Enquanto eu caminho com Jesus, tem extraordinário para eu viver. Enquanto eu caminho com Jesus, tem experiência nova, tem milagre novo. Enquanto eu caminho com Jesus, eu estou vivendo novo, eu estou vivendo cumprimento de palavra, de promessa. Enquanto eu caminho com Jesus, eu estou vivendo o extraordinário com Ele. Ele está te chamando nesta noite, nessa manhã, nessa tarde. Eu não sei qual horário em que você está assistindo. Essa mensagem está sendo gravada à noite, mas eu não sei em que horário você está assistindo essa mensagem. E o Senhor está lhe dizendo: vem, caminha comigo. Caminha. Preocupa com o vento forte, não. Não preocupa com o que estão falando de você, não. Não preocupa com o que estão falando na tua casa, não. Caminha comigo. Não tire o teu foco de Jesus. Deixa falarem. Deixa falarem. Mas, Ira Luana, se eu não me defender... Não. Quem te justifica é o Senhor. Quem te justifica é o Senhor. Deixa falarem. A Bíblia fala aqui no versículo de número 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. A gente sabe que tais sentimentos é inevitável. Somos seres humanos, nós vamos ter tais sentimentos. Mas não se deixe ser levado pelo medo. É normal, às vezes, sentir medo, desespero. É normal sentir o desânimo, mas não é normal sermos deixados ser levados por tais sentimentos. Não se deixe ser levado pelo medo. Não permita com que o medo te paralise. Não permita com que esse desânimo te paralise. Não permita com que essa inconstância te paralise. Não permita com que essa dor te paralise. O Senhor está te convidando. Vem, caminha comigo. Vem, caminha comigo. Eu tenho tantas coisas para te mostrar. Eu tenho tantas coisas para você experimentar. Eu tenho tantas coisas para você. Eu preparei tanta coisa para você. Não para por causa de uma fofoca. Não para por causa desse vento forte. Não para por causa dessa calúnia. Não para por causa desse levante. Não para porque a
família te abandonou, continua caminhando com Jesus, porque neste processo, enquanto você caminha, Ele vai acalmando o vento, acalmando a tempestade, dando a ordem para o mar: aquieta mar, acalma-te mar, aquieta vento, recalabassúria. Mas você não vai morrer afogado, você não vai morrer por causa desse vento, porque você está caminhando com Jesus, e quem caminha com Jesus, recalabassúria, não morre afogado, mas vive milagres. Ou eu vou repetir isso aqui: quem caminha com Jesus não morre afogado, mas vive milagres. Caminha com Ele, independente das circunstâncias, da situação. Coloque a tua fé em prática. Não importa quem te abandonou, se os teus amigos te abandonaram, se o teu pai, se a tua mãe, se os teus irmãos, teu esposo, tua esposa, teu marido te abandonou. Caminha com Jesus, continua caminhando com Jesus, não para, continua caminhando com Jesus, porque enquanto você caminha com Ele, Ele vai dando a ordem para o mar, para o vento, para a tempestade. Vai ter calmaria, vai ter bonança. Recalavassuricandarai. Você acha que Ele não está vendo você? Você acha que Ele não está vendo a luta, a prova que você está travando? Você acha que Ele não está acompanhando essa dificuldade, essa tua labuta diária? Ele está te vendo. Ele também está te ouvindo, porque a palavra do Senhor diz, 1 João, que Ele nos ouve. Aleluia. Ele nos ouve. E nada tira essa confiança da minha vida. Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele te ouve. Ele pode não te responder no momento em que você clamar por socorro, por misericórdia, mas tenha certeza de uma coisa: Ele te ouve. 1 João diz assim: e esta é a certeza que temos nele, que Ele nos ouve. Aleluia. Ele nos ouve. Ele nos ouve. Guarda no teu coração. Caminha. Mas por um descuido, Pedro se deixou ser levado pelo medo e começou a afundar. E no meu pensamento, meditando na palavra, eu percebo que Pedro está afundando. E Jesus está vendo Pedro afundar. Mas só quando Pedro clama que Jesus estende a mão para Pedro. Pedro está afundando. Aí a palavra diz assim: e Pedro clamou: Senhor, salva-me. Sabe o que eu estou me lembrando aqui? Pedro clamou. Eu estou me lembrando aqui do pai do jovem lunático. Quando o Senhor o repreendeu, porque ele disse a Jesus: se tu podes, faça alguma coisa. E Jesus o repreendeu dizendo: se tu podes crer. E ele disse: eu creio, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Ele se arrependeu e o Senhor salvou o filho dele, curou o filho dele e salvou. Pedro se arrepende: salva-me. E o Senhor estende a mão para Pedro. Oh, querido, o Senhor nunca deixou de olhar por você. Ele nunca deixou de te ouvir. Mas que tipo de crente é você? Se deixando ser levado pelas circunstâncias e paralisando. Parou, não caminha, não ora, não jejua, não santifica, não medita na palavra. É tempo de arrependimento. É tempo de você reconhecer que sem Jesus não dá. É tempo de viver o cumprimento do propósito dele para a tua vida. E ele está lhe chamando: para de olhar as circunstâncias, para de olhar o vento forte, o mar bravio, a tempestade. Olha para Jesus. Vem porque eu estou te ajudando. Vem porque eu sou contigo. Vem porque sou eu quem estou te chamando. Não importa quem disse o que disse, a fofoca quem fez, a calúnia quem armou a contenda. Não importa. O que importa é Jesus. É que Jesus está te chamando. Ele está te chamando. Caminha com Ele. Ouça a voz dele.
Caminha com Jesus. Ele te chama. Não se deixe ser levado por tais sentimentos ao ponto de paralisar. Caminha com Jesus que vai dar certo. Caminha com Jesus que você vai viver milagres. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Pai, eu quero lhe apresentar o teu servo, a tua serva neste momento. Guarda essa casa, essa família, este lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai repreendendo o mal, Pai. Em nome de Jesus, repreenda esse levante. Repreenda essa frieza espiritual, essa mornidão, essa paralisia. Em nome de Jesus, repreenda. Que não deixe os teus servos se movimentarem, reagirem, tomarem uma atitude, se posicionarem. Meu Pai, essa areia movediça espiritual que tem cada vez mais puxado essa pessoa para baixo, que tem travado as pernas, meu Deus, dessa pessoa e não tem deixado ela caminhar. Em nome do Senhor Jesus. Tudo que tem travado a movimentação do corpo dessa pessoa e a mente dessa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caia por terra agora. Tudo que tem travado as funções desse corpo espiritualmente. Que caia por terra agora. Toda paralisia espiritual. Toda frieza espiritual, toda mornidão espiritual, toda inconstância, toda apatia espiritual, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda inconstância, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essas escamas tapando a visão dessa pessoa caia por terra agora, que essa paralisia espiritual, que essas algemas travando as mãos, travando os pés, que todas as correntes, que todo e qualquer tipo de enfermidade, seja física, seja na alma, seja no emocional, psicológica, psicossomáticas, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, em nome de Jesus, que haja salvação, em nome de Jesus, que cadeias sejam quebradas agora, despedaçadas agora, cadeias espirituais que estavam aprisionando a mente, que estavam aprisionando os pensamentos, sentimentos, que estavam aprisionando essa vida no emocional, na alma, no espiritual, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, candomblé, oxum, quimbanda, ubanda, despacho feito nas encruzilhadas, voodoo, magia negra, em nome de Jesus, sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida do meu irmão, sobre as nossas vidas, que caiam por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi feito para travar espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, caia por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi feito para travar na vida conjugal, sentimental, seja repreendido agora. Toda paralisia maligna, espiritual, caia por terra agora em nome de Jesus. Que todas as correntes sejam despedaçadas agora. Que tudo que está travado no mundo espiritual, que seja destravado agora sobre as nossas vidas. Toda trava espiritual, que caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem foi bênção na tua vida, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer e a cada vez mais propagar a mensagem do Evangelho de Cristo, do Reino de Deus, a mais e mais pessoas. Se inscrevendo, curtindo e compartilhando, comentando e compartilhando essa mensagem para milhares de pessoas, mais e mais pessoas que você conheça. Amém? Deus te abençoe.